O entrevistado da noite é o senhor Renan Calheiros, governador do estado de Alagoas, que vem para falar sobre o tema Construindo Alagoas, Nossa Terra, Nossa Gente. Saudamos as autoridades presentes, de forma especial aos conselheiros do CREA Alagoas, profissionais e estudantes. E para dar as boas-vindas, convido agora o senhor Fernando Lacal, presidente do CREA Alagoas. Boa noite a todos, boa noite a todas. Governador, boa noite. Eu queria dizer que é um prazer recebê-lo. Quando eu tive em audiência com o senhor no Palácio, que fiz o convite, prontamente o senhor disse que viria. E eu também disse que já tinha enviado uns 3 convites para eventos, e o senhor sempre mandou o representante, mas estava nos devendo essa vinda aqui. E eu queria reafirmar que o CREA Alagoas, a engenharia alagoana, é parceira do governo do estado, é parceira de Alagoas. A nossa ideia é discutir assuntos de relevância e, dentro dessa filosofia, é que nós, na próxima sexta-feira, dia 7, estaremos aqui à tarde também reunidos para discutir a seca e a crise hídrica no estado, para levar um documento para Vossa Excelência com sugestões técnicas de mitigação desse problema. E já convido o senhor, sei das suas atividades, mas se puder comparecer para esse papo com a gente também, será de grande prazer nosso. Os órgãos todos estão sendo convidados. O nosso público estava aqui apreensivo, mas bem justificado já pelo senhor quando da sua chegada. E eu queria só fazer 2 pedidos ao senhor antes desse início. Nós temos um encaminhamento a ser dado, já que o governo do senhor tem se destacado bastante, assinando quase que diariamente uma ordem de serviço ou inaugurando uma obra. Isso é importantíssimo para a engenharia nesse período que estamos passando, nesse momento de desemprego. A gente vê que a engenharia tem sido um ponto primordial do seu governo. E nós vimos ali aquela solução de trânsito ali da Fernando de Lima, que tem sido dada, inclusive com empresas locais, executando as obras. E a engenharia queria pedir ao senhor que, junto com o CREA, numa sugestão nossa da engenharia, que o nome das nossas novas vias que ali vão aparecer sejam dadas a colegas engenheiros que já não se encontram entre nós. Dentre eles, Dr. Rosiber, Gutenberg Breda, Roberto Castro Sarmento, entre outros. Então, nós estamos com um documento para encaminhar à Câmara de Vereadores, para que, através de um projeto de lei, faça isso, e eu pediria o apoio do governo do estado. E para o viaduto da Polícia Rodoviária, que já está aí na praça, o edital da RDC, nós aprovamos aqui no plenário, para nomear o ministro Maurício Quintela, o nome do doutor Aloísio Freitas Melro, que era um dos engenheiros que participou da criação do curso de engenharia da Universidade Federal de Alagoas. Então, esse encaminhamento nós vamos dar, e pedimos também que o senhor, junto com a engenharia alagoana, assinasse essa solicitação. Né? Então, muito obrigado pela presença e conte com a engenharia alagoana. Gostaríamos de informar que, ao fim da entrevista, só serão permitidos questionamentos por escrito. As perguntas ao governador do estado serão selecionadas pelo entrevistador do evento. Os cartões de pergunta já estão disponíveis para quem quiser, tá? Para dar início à entrevista, convido agora o jornalista Marcelo Firmino. Convido agora o governador do estado de Alagoas, Renan Filho.
Boa noite. Bom, dizer que é um prazer estar aqui, atendendo ao convite do CREA, que é uma entidade que historicamente costuma fazer grandes debates, não só debates envolvendo exatamente a própria instituição, como também debates que geram ou que têm origem das demandas da sociedade. E creio que esse é um momento importante e específico, não só para a engenharia, como para a própria sociedade, que poderia também ter assento nesse auditório para participar desse momento. O papo no Mirante deveria ser no Mirante, mas veio para aqui, para dentro do auditório, exatamente para acomodar melhor as pessoas, não é? Então, a gente se sente confortável nesse momento. Como o Papo no Mirante fala do desenvolvimento de Alagoas, da nossa história e da nossa gente, governador, eu queria começar perguntando ao senhor exatamente sobre a nossa gente. E, nesse momento de 200 anos de Alagoas, queria saber do senhor as suas referências sobre a nossa gente. O que é que mais lhe impressionou na nossa gente e quem foram as suas referências na história das Alagoas? Muito obrigado, Marcelo Firmino, que eu agradeço pela oportunidade de conceder essa entrevista. Queria saudar todos os membros do CREA aqui presentes, saudar especialmente o presidente Fernando Dacal, a quem parabenizo pela condução desta importante instituição, e dizer que é sempre uma boa oportunidade a gente encontrar representantes da sociedade civil que podem tanto colaborar com o desenvolvimento de Alagoas, fazendo a sua força de trabalho produzir no dia a dia. De maneira que vir aqui ao CREA, para mim é uma grande satisfação. Queria justificar inicialmente, Marcelo, me permita, o meu atraso, em virtude de que acabou de acontecer agora no final da tarde um gravíssimo acidente de trânsito na cidade de São Sebastião, entre dois ônibus de estudantes, um da cidade de Teotônio Vilela e um outro da cidade de Junqueiro, e isso trouxe muitas vítimas fatais, inclusive, várias, e muita gente acidentada, de maneira que eu tive que, antes de vir para cá, entrar em contato com o secretário de saúde, com todo o staff da Secretaria de Saúde, com os representantes do SAMU, com a diretora da unidade de emergência do Agreste, para acompanhar a transferência inicial dessas pessoas e, portanto, me atrasei na chegada. Mas estou aqui com muita satisfação. Espero que, entre tudo que ocorreu, tenhamos assim o menor número de mortes possível, porque, sobretudo tratando-se de jovens estudantes universitários, é uma catástrofe de grandes proporções. Mas eu queria, Marcelo, dizer que a história de Alagoas ela é muito rica. Aliás, o povo alagoano ele tem na sua capacidade intelectual, dedicação, desprendimento pessoal, na sua capacidade de fazer o bem, uma das grandes marcas. Nós temos referências para a história brasileira fortíssimas, sobretudo para a história republicana, desde o seu início. E eu farei não referências das pessoas que tive influência, mas sobretudo das referências fortes da história de Alagoas, rapidamente. Mas eu queria colocar aqui, do início da República, os dois principais, Deodoro e depois o consolidador Floriano. Queria lembrar ainda no início do século XX da marca forte de Graciliano Ramos, de Nise da Silveira, em defesa dos direitos individuais, da liberdade de expressão. Alagoas tem força muito grande na cultura, na música, no esporte. E aí eu cito Djavan, Ledo Ivo e a nossa querida jogadora Marta, de maneira que 200 anos de emancipação política é um momento de resgatarmos a força da nossa história, elevar a autoestima do nosso povo com realizações em várias áreas. É isso que temos procurado fazer, conduzido nesse momento, sobretudo pelo Gabinete Civil e por um intelectual de Alagoas que eu
tenho a sorte de ter muita proximidade com ele, que é o secretário de comunicação, Enio Lins, que vem fazendo um trabalho muito legal de fortalecer os nossos vínculos históricos, de resgatar a importância da nossa cultura, o simbolismo dos nossos folguedos, e nós já iniciamos esse trabalho, inclusive agora no mês de março, com uma reverência a Graciliano Ramos, com eventos em Quebrangulo, em Palmeira dos Índios, em Maceió, no Teatro Deodoro, de forma que o resgate dos nossos 200 anos ele passa por isso, mas passa por outras coisas também. Passa pelo, a meu ver, a melhoria nos serviços de saúde, sobretudo Alagoas voltando a fazer investimentos vultosos na construção de novos hospitais, regionalizadamente e também em Maceió. Passa pelo avanço da qualidade da educação e a melhoria da formação do nosso jovem, principalmente com a chegada a esse estado das escolas em tempo integral. Não tínhamos nenhuma, hoje temos 35 funcionando e mais de 6 mil alunos já em tempo integral em Alagoas, e no próximo ano teremos 10. Passa, Marcelo, pela redução da violência nos 200 anos. Alagoas não aguentava mais. A nossa capital, Maceió, há 10 anos era a capital mais violenta do país e nesse biênio perdeu esse título, caiu em 2015 para sexto e agora em agosto, quando saírem os dados de 2016, nós vamos cair mais, talvez para oitavo, nono e quem sabe até 10º lugar em violência entre todas as capitais do Brasil. Isso é uma marca também muito importante e passa pelas vertentes do nosso desenvolvimento. Porque também não adianta olhar para trás e reverenciar aquilo que é importante sem olhar para adiante. E o que vamos fazer para ter um futuro melhor. Porque o alagoano está esperando de todos nós isso. Queria dizer que 200 anos de Alagoas é uma data muito simbólica. É para mim um grande desafio governar Alagoas no seu bicentenário, de maneira que nós estamos todos empenhados para resgatar a força da nossa história, como você colocou aqui no começo, da nossa gente, e também preparar Alagoas para que, nesse terceiro século, seja um estado melhor, mais justo, com mais oportunidades, sobretudo para o mais pobre. Você acha que a sociedade tem entendido exatamente esse leque de ações ou esse leque de propostas que o senhor acaba de citar para o desenvolvimento do Estado? Eu acho que a sociedade demora um pouco a compreender o que está sendo feito, mas eu acho que sim também. Quando se pergunta a maior parte do cidadão que está sendo feito pelo governo do estado de Alagoas, ele compreende que tem um rumo correto. O Brasil está vivendo muita dificuldade política, econômica, institucional. Muitos estados ricos e grandes, que sempre foram mais prósperos do que nós, estão ajoelhados por conta da crise, não pagam salários, não fazem investimentos. E mesmo aqui em Alagoas, se nós formos olhar alguns equipamentos que estão sendo feitos agora para resgatar a dignidade da pessoa humana, e o CREA é muito próximo disso, porque no CERVEAL, que é um órgão do Estado, nós temos uma série de arquitetos, de engenheiros que conhecem. Os arquitetos agora saíram até daqui, aqui nós só temos engenheiros, né? Mas acompanham de perto, por exemplo, Marcelo, o IML de Alagoas. Alagoas tem 200 anos de emancipação política e nunca teve um IML. Tem um prédio cedido pela Universidade Federal em favor ao Estado, que não tem a mínima condição de funcionar ali um IML. Não separa criança de adulto, não separa por gênero, de maneira que chega um homem, chega uma mulher e é atendido no mesmo ambiente. Isso acontece em outros lugares, em Alagoas e em outras áreas. Na saúde, por exemplo, há quantos anos não se constrói um hospital público na nossa capital? Há 40, talvez 50 anos ou mais. Estamos construindo ao mesmo tempo 2 agora. Estamos construindo o Hospital da Mulher e lançamos essa semana o Hospital Metropolitano. Amanhã vamos dar a autorização para a licitação do Hospital da região norte do estado de Alagoas, que vai ser sediado em Porto Calvo. Há muito tempo também não se leva equipamento. Só esses 2 hospitais, você ter noção, o Hospital da Mulher está gerando agora cerca de 100 empregos, o outro vai gerar 200, que foi isso que acabou de falar aqui o nosso presidente Fernando Dacal. Nós estamos resgatando em vários segmentos a história de Alagoas. E na crise, porque na bonança não fizemos isso. Aqui nós estamos num público 100% formador de opinião. Nos últimos 10 anos, Alagoas teve 2,5 bilhões de recurso de empréstimo para investimento. Mas é muito difícil mapear onde esse investimento foi feito.
Por exemplo, na saúde, onde foi? Foram construídos novos hospitais? Foram construídas novas maternidades? Regionalizou-se o atendimento? Não. Na educação, construíram-se escolas em tempo integral? Ampliou a área de atuação da rede de ensino? Também não. Na segurança pública, é um desafio a gente observar qual foi o último batalhão da Polícia Militar a ser construído antes do governo atual. Qual foi a última delegacia? Não tinha investimento. De maneira que isso cria muita dificuldade para que o cidadão possa materializar. Diferentemente agora, nós estamos levando esses equipamentos a todos os lugares, o que melhora a qualidade do serviço público prestado. Mas quando você pergunta, Marcelo, o cidadão tem noção da amplitude disso tudo? Isso leva tempo. Isso leva tempo. Mas nós temos feito também pesquisas de opinião para saber o que acha o cidadão e como chegar mais próximo dele. E eu tenho percebido também que as pessoas, gradativamente, elas percebem que, olha, tá duro, tá difícil, mas aqui em Alagoas o Estado está ajustado, está com as contas em ordem e está fazendo investimentos importantes para resgatar um passivo histórico que Alagoas tem. É só isso. Agora, o cidadão espera que nós possamos, claro, como governo e como sociedade civil, dar vazão aos problemas historicamente represados. Alguns já citados aqui, como, por exemplo, a violência, que chegou onde chegou justamente pela falta de investimentos. E não é só investimento em obra física, tem que pensar também em pessoas, em renovar os quadros do governo do Estado. Por exemplo, na segurança. Quando eu assumi, eu tirei 300 homens dos gabinetes militares. Aqueles que aqui em Alagoas eram convencionalmente chamados de maçanetas, que eles ficavam abrindo portas para as autoridades passar. Eu acabei de chegar aqui como governador do Estado e não cheguei com nenhum policial a tiracolo, como em outros momentos. Alagoas é hoje o único estado do Brasil que não tem gabinete militar. Todos os outros têm. Aqui, o gabinete militar já chegou a ter 500 homens. Quando eu assumi, tinha quase 200. E nós acabamos também, Marcelo, os gabinetes militares da Assembleia Legislativa, que não é fácil. O deputado Júdio está aqui, já foi deputado, sabe. Tinha 80 homens, Júdio, caiu para 20. Do Tribunal de Justiça, que também tinha 80 homens, caiu para 20. Só para a segurança dos chefes dos poderes. Do Ministério Público, onde só preservei o GECOC, a 17ª Vara, e os juízes ameaçados de morte. O gabinete militar da Procuradoria-Geral do Estado, que tinha também. Do Tribunal de Contas, que tinha 80 homens, também foi para 20. E até acabamos o gabinete da Prefeitura de Maceió, que também tinha um gabinete militar, enquanto o cidadão andava na rua sem ter bem a quem recorrer na segurança. Contratamos 800 homens da Reserva Técnica e agora vamos abrir concurso para mais 1000. De maneira que eu estou citando esses investimentos e essas questões para, no início da nossa conversa, mostrar que Alagoas, eu sinto assim, quando eu fui candidato, presidente Fernando, Clécio, Zezinho Nogueira, quando eu fui candidato, eu dizia por onde andava que se o alagoano me desse a chance de governar Alagoas, eu faria desse trabalho à frente do governo do Estado a missão da minha vida. E eu tenho procurado fazer. Agora, eu não sabia que o desafio seria tão grande. Jamais ninguém, naquele momento, em 2010, tinha noção do tamanho da crise que nós entramos. O que é que lhe incomoda mais nesse desafio da sua vida? Me incomoda ser tão jovem, ter tanta vontade de realizar, de estar fazendo as coisas, mas o vento não está soprando a favor. Por quê? Porque a economia está puxando para baixo. E nós estamos vivos, Marcelo. Imagina só. Por quê? Porque nós temos 12 milhões de desempregados no Brasil. Como você reduz violência aumentando o desemprego? Se estivesse gerando emprego, é óbvio que é muito mais fácil. Como você bota mais gente jovem na escola em tempo integral, se a gente tem mais desemprego também nas famílias? Como a gente melhora o serviço de saúde pública se mais gente está demandando saúde pública em virtude da crise econômica? Então é dar solução na crise. Eu tenho dito por aí, bom no bom, todo mundo é bom. Eu quero ver ser bom no ruim, bom no difícil. Esse é o cenário que nós estamos vivendo. Mas nós temos um governo em Alagoas, diferentemente de outros. Meus amigos e minhas amigas que estão aqui hoje me permitam dizer, esse Estado nunca teve dinheiro para nada. Aqui era um chororô gigantesco.
Nunca teve dinheiro para fazer hospital, nunca teve dinheiro para fazer escola em tempo integral, nunca teve dinheiro para fazer investimento no policiamento do interior, nunca teve dinheiro para construir estrada. Mas o senhor acabou de falar que teve aí 2 bilhões aí Mas o chororô era o mesmo, né? Não tinha dinheiro para pintar uma escola, tinha que ir a Brasília, tinha por regra devolver dinheiro federal. Quando teve o empréstimo, utilizou em obras mais fáceis de ser realizadas e não nas obras estruturantes. Eu tenho certeza que aqui tem vários engenheiros, inclusive alguns que trabalham para o Estado agora e trabalharam antes, que sabem bem, se a gente elencar as obras que foram feitas com esses 2,5 bilhões de reais, com certeza 90% delas não seriam as obras demandadas pelos cidadãos. Isso foi fruto de má gestão? Por exemplo, alguém aqui, com certeza, de má escolha, de gestão improvisada, de gestão que não faz projeto, de gestão que não tem prioridade do cidadão elencada nas principais obras. Por exemplo, alguém aqui acha que se perguntar do cidadão alagoano, tendo 2,5 bilhões de reais, ele não faria nenhum hospital? Alguém aqui acha que não faria escola em tempo integral? Que não faria melhorias nos centros integrados de segurança no interior, não construiria delegacias? Então, assim, foi muito utilizado em recapeamento asfáltico de uma série de ruas, mas duplicou-se muito poucas rodovias, preparou pouco o Estado para o futuro. De maneira que agora nós temos grandes desafios. Por exemplo, sabe quanto custa o tão falado, em verso e prosa, viaduto da Polícia Rodoviária Federal? Que o secretário Mozar Amaral vai enfrentar o desafio de fazer? Custa 70 milhões, 75 milhões. Será que, se perguntado, o alagoano não teria o colocado nos 2,5 bilhões? Mas assim, tem projeto? Nunca teve. Nunca teve projeto. O projeto está sendo feito pela gente agora. Nunca teve. Tinha uma maquete que se apresentava em televisão. De maneira que essas coisas, ao ser discutida claramente com o cidadão, será que acabamos de fazer o projeto agora da aplicação de São Miguel dos Campos a Arapiraca? Isso vai custar 180, 200 milhões de reais, dependendo do cenário, da movimentação de terra. O projeto está bem no final. Já recebi com 175 milhões, uma conta aproximada. Mas ainda vai ver os retornos, onde é que vai ser, se precisa alguma obra de arte a mais ou não. Tô Vinícius, vai custar 200 milhões. Será que nesse 2,5 bilhões não dava para ter duplicado Maceió, Arapiraca? Claro que dava. Ora, em Salvador já se duplicou... na Bahia já se duplicou de Salvador a Feira de Santana. Em Pernambuco já se duplicou de Caruaru a Recife. Na Paraíba já se duplicou de Campina Grande a João Pessoa. Por que aqui a gente não pode duplicar a Arapiraca, que é uma distância menor do que a média dessas outras? Então, assim, faltou prioridade. Mas se você me perguntar agora, Marcelo, tinha projeto para duplicar de Maceió a Arapiraca? Não. Nunca houve projeto. Então, quando chegou o dinheiro, pegou o Estado despreparado, improvisado. Essa que é a grande verdade. Não fez as obras que Alagoas precisava. Não fez. Esse é o fato. Agora, isso não é crítica pontual a A, B ou C. É o fato que é esse aí. De maneira que nós estamos agora, sem empréstimo, numa quadra econômica muito ruim, tocando obras muito importantes, como, por exemplo, a duplicação Barra de São Miguel, São Miguel dos Campos, que é o primeiro trecho para começar, para chegar até Arapiraca. Uma obra que estava orçada no governo passado, né, secretário Mozart, orçada, mas não licitada, nós que licitamos em 78 milhões. De recursos próprios ou... Não, de recursos qualquer. Estava só orçada, não tinha recurso para fazer. E nós conseguimos... licitá-la, tirando uma obra de arte que não tinha nenhuma necessidade, reduzindo para menos de um terço a distância da mobilização de material para colocar na estrada, porque o presidente do IMA está aqui presente, sabe bem disso, porque acompanhou, estava com 25 quilômetros o transporte de material para fazer a estrada, e nós colocamos a retirada do material ao lado da estrada. Isso reduziu a obra para 48 milhões. Então, o primeiro passo para fazer uma obra é você fazer a obra pelo menor preço que você puder fazer, tendo a qualidade necessária. Então, isso tem sido uma das nossas marcas. O Hospital Metropolitano, que foi orçado em 91 milhões de reais, foi vencida a licitação com um preço de 64 milhões de reais. Isso demonstra a transparência, a concorrência, também o momento econômico que vive o Brasil, que as empresas têm
um custo fixo instalado que a obriga a ter um faturamento mínimo anual, de maneira que ele tem que vencer algumas licitações. O mesmo aconteceu com o Hospital da Mulher, o mesmo aconteceu com os eixos viários do quartel, do CEPA, com a duplicação da L-101 Norte. De maneira que isso tudo tem trazido possibilidades, além do espaço que circunstancialmente Alagoas exerce em Brasília, porque nós somos um estadinho pequeno, mas nós temos muita força em Brasília. Nós temos 2 ministros, nós tivemos aí durante 4 anos o presidente do Senado, que agora é líder do PMDB no Senado, que tem mais do que 25% dos senadores do país, quase 30%, e nós temos líderes também na Câmara Federal. Isso, se o governo se preparar, se organizar, sair do improviso, passar a fazer os projetos, nós vamos fazer muitas obras, como por exemplo essas que falei, mas outras tantas, como a duplicação de Arapiraca até São Sebastião, ligando a BR-101, e outras tantas importantes para promover o nosso desenvolvimento, obras de aeroporto, por exemplo, assim, quem imagina que não é fundamental para o desenvolvimento da região norte a construção do aeroporto de Maragogi? Mas ele não saía do papel. Essa que é a verdade. São obras muito antigas. Está saindo do papel? Está saindo do papel. Vamos começar a obra esse ano, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Porque lá atrás, os 2 governadores anteriores tomaram uma decisão de fazer o aeroporto na divisa do estado, para não ficar nem do lado de Pernambuco, nem do lado de Alagoas. Aí essa brilhante solução botou 2 IMAs, 2 IBAMAs regionais, botou... O Brasil já tem muita fiscalização e sendo dobrada, aí nunca saiu o projeto. Como é que o senhor tem motivado o pessoal para seguir e dar respostas a esses desafios que o senhor está falando aqui? Eu acho que nós mobilizamos uma boa equipe. Boa equipe técnica. Está aqui o Mozart Amaral, está aqui o Clécio, está aqui o Judson Cabral, o Gustavo. Oportunidades a gente jovem, como é o caso do Gustavo, e prestigiando gente, Daniel, prestigiando gente experiente que está mobilizada, motivada para mudar. Queria aproveitar para dar o exemplo da Casal. Quando eu assumi o governo, a agenda de prateleira era vender a Casal. Nosso ex-presidente lembra bem que fez uma reunião comigo e eu disse, olha, essa é a agenda que vem aí, vender a Casal, e eu vou dar uma olhada. Estou chegando agora, vou avaliar. Eu não sou daqueles que exclui o capital privado. Eu acho que o capital privado deve entrar para fazer alguns investimentos onde o público não consegue chegar. E antes de falar a Casal, eu queria dar o exemplo, por exemplo, de esgotamento sanitário. Nos últimos 15 anos, tem alguns engenheiros aqui, então acompanhem a conta. Nos últimos 15 anos, nós só investimos mesmo, Alfredo, obra paga, ali em Maceió, faturada, enterrado o cano e paga, cerca de 50 milhões de reais. Só que o saneamento da capital, ele custa no mínimo, em 15 anos, 50 milhões. Ele custa no mínimo 1,5 bi. 1,5 bi dividido por 50 milhões dá 30. 30 vezes os 15 anos dá 450 anos para a gente universalizar o esgotamento sanitário na capital se mantivermos o ritmo dos últimos 15 anos. Isso significa dizer que voltamos a Pedro Álvares Cabral. Ou seja, era como se nós estivéssemos voltando a Pedro Álvares de Cabral se nós estivéssemos esperando fazer saneamento básico com a média dos últimos 15 anos. E como era o discurso para fazer esgotamento sanitário aqui na capital, Marcelo? Era assim: vamos pegar um avião e vamos a Brasília buscar dinheiro para esgotamento sanitário. Alguns aqui presentes já fizeram obras, inclusive com recursos federais de Brasília. Brasília não tem dinheiro para esgotamento sanitário. Não tem um exemplo de capital no Brasil que foi feito o esgotamento sanitário com recurso federal. Nenhum. Aonde tem, foi feito pelo Estado. Ou foi feito por empréstimo para fazer, a meu ver, uma das obras mais estruturantes, sobretudo para Alagoas, que é um estado onde sua principal vocação, e cresce a cada dia com a perda de protagonismo do setor sucroalcooleiro, é o turismo. É o turismo, a nossa principal vocação. Esse estado, ele é até pequenininho, mas parece que quando chegou ali, Deus dedicou algumas horas para desenhar o nosso litoral, especialmente as nossas lagoas, as nossas belezas naturais, os cânions de São Francisco. De maneira que esgoto aqui é muito importante. Mas queria falar sobre a Casal, para dar um exemplo. Como se motiva? Quando assumimos o governo do estado, a Casal deu em 2014 54 milhões de reais de prejuízo. E dava prejuízo ao longo dos últimos 20 anos, todos. A Casal sempre deu prejuízo.
No primeiro ano do governo, já com o Clécio lá em 2015, nós baixamos o prejuízo de 54 para 26 milhões. E no ano passado demos 6 milhões de lucro, em 2016. A Casal não é uma empresa que precisa ter lucro, por ter lucro. Ela tem que ter lucro para investir. Porque a empresa que não tem lucro, ela não investe, ela sucateia a sua estrutura física. De maneira que, com 6 milhões de lucro do ano passado, a empresa Casal esse ano vai fazer 100 milhões de investimento. Porque para cada real colocado pela Casal, nós vamos colocar R$1 pelo governo do estado. E eles vão investir 50 milhões em manutenção corretiva e preventiva, em ampliação de rede, em novos investimentos e na construção de novas adutoras. Por exemplo, o Alfredo mesmo, você ganhou uma licitação da Casal ao longo dos últimos dias, que no próximo dia 7 de abril, nós vamos dar a licitação, dar a ordem de serviço para uma obra na minha cidade, onde eu fui prefeito. E o principal problema é água, porque nunca teve investimento. A Casal, há muitos anos, não faz investimento. Então as pessoas, na beira do rio Mundaú, na beira de uma das cidades onde mais tem água no estado de Alagoas, não tem abastecimento d'água, porque nunca teve investimento. E é um investimento veemente, é algo em torno de 8 milhões de reais. De maneira que, Marcelo, ou a gente coloca gente capaz, motiva, mas fala para o cara o seguinte: olha, eu não aceito mais a Casal dar prejuízo. Alguém aqui acha que uma empresa como a Casal, que quem determina o preço é o Estado, se o cara não paga, corta, não tem concorrente e vende um produto primário, de primeira necessidade para o cidadão, dá prejuízo? O cara que faz uma empresa dessa dar prejuízo, ele jamais será empresário na iniciativa privada. Então a história da privatização da Casal ficou para trás. Então a privatização da Casal ficou para trás. Nós estamos fazendo um amplo estudo com o BNDES para checar as áreas mais rentáveis da empresa e para atrair capital privado, especialmente para o esgotamento sanitário. Porque aí eu queria te falar, nos últimos 15 anos, 50 milhões investidos de obra paga. Agora, nós estamos com mais de 300 milhões em 2 parcerias público-privadas fazendo esgotamento sanitário em Maceió, na área do Benedito Bentes e aqui no Farol. Isso vai ser... Nós ainda estamos terminando o fundo de aval. Esse vai ser o caminho para a construção civil de Alagoas entrar nas próximas propostas de manifestação de interesse. Não precisa ser gente de fora, é gente daqui. Porque, Marcelo, o que importa para o cidadão, sejamos aqui bem claros, o que importa para o cidadão se a rede de esgoto da rua dele é pública ou é privada? Não importa nada, ele quer pagar e quer que o esgoto seja coletado. Agora, vender uma empresa pública como se ela fosse uma sucata inservível, tivesse nascido para dar prejuízo, não é justo, porque não é verdadeiro com o cidadão. É você se desfazer do patrimônio público, que é rentável, jogando fora uma oportunidade de retirar algum recurso da sociedade, mas reverter, sobretudo, para quem mais precisa. Portanto, vender a Casal, e aí eu concluo, ela significa dificultar fazer subsídio cruzado com regiões do nosso semiárido que não tem rentabilidade. Ou alguém acha que o empresário vai botar água em Canapi, em Mata Grande, e em Ouro Branco, e em Maravilha, que estão longe do São Francisco e continente adentro, subindo, ou vai botar mais aonde o manancial está do lado. É claro que o empresário ele vai visar prioritariamente o lucro da empresa dele. E o Estado não pode visar só lucro. Portanto, trazer o capital privado no esgotamento sanitário e manter o controle da água, a gente atende o interesse do cidadão, que é dizer, olha, não esqueça de mim, porque eu moro aqui em Poço das Trincheiras. E aqui é ruim para o empresário vir fazer água, porque eu estou longe do São Francisco, longe dos mananciais. Mas, por outro lado, lembrar quem mora na capital, quem empreende na capital, quem tem vergonha de ter o salgadinho, de ter todos os nossos córregos levando água, levando esgoto para o mar, e de vez em quando a gente acordar depois de uma chuva e ver uma mancha negra. Aquilo é tão vergonhoso para nós e só perde para os nossos resultados da educação. Na minha cabeça, eu acho que só perde para isso. Porque isso nos impacta muito. As nossas belezas naturais são, sem dúvida, um dos principais ativos do povo alagoano, que tem por elas um carinho muito grande. Então eu imagino que esse é o melhor modelo. Manter a empresa pública e atrair o capital privado, especialmente para esgotamento sanitário. O senhor falou aqui do que lhe incomoda nessa história do governo, e eu queria saber o que é que mais lhe entusiasma agora. Qual é a área do governo que tem lhe entusiasmado de fato?
Eu nunca falei isso internamente, né? Eu sou mais de cobrar do que de falar esse tipo de coisa, mas tem muitas áreas. O secretário Mozart vem fazendo um grande trabalho. Eu acho que essa coisa da Casal, ela também me entusiasma e eu vejo que isso pode crescer mais. Eu acho que o secretário Luciano Barbosa, com um estilo muito próprio, já fez o ano passado a Alagoas ser o segundo estado que mais cresceu no IDEB, e esse ano eu estou trabalhando para que a Alagoas seja o estado que mais cresça no IDEB. Então eu acho que a educação, a segurança como área, eu vejo que ela teve um grande avanço em Alagoas, porque no momento em que a segurança explodiu no Brasil inteiro, especialmente no Nordeste, aqui nós reduzimos violência. E eu acho que um grande destaque em Alagoas é também a área fazendária. O secretário da Fazenda, ele é uma figura muito capaz, muito organizado, muito criativo para dar soluções novas a velhos problemas. Por exemplo, vendemos o Produban. Quem aqui não se lembra da mácula que o Produban trouxe para Alagoas? A nossa dívida, Marcelo, ela é uma dívida privada. A dívida de Alagoas, boa parte ela é privada. Uma parte foi estatizada pela quebra do setor sucroalcooleiro e uma outra parte pela quebra do próprio Produban. De maneira que, de 1 bilhão e 800 na origem da nossa dívida, 600 milhões era dívida privada, Judson. Dívida de empresários que quebraram e que isso impactou em cada alagoano, de maneira que, quando eu assumi, cada alagoano ao nascer já deve R$3.000. Deve R$3.000. E nós estamos, Marcelo, fazendo a maior redução de dívida pública da história recente de Alagoas, inclusive uma referência para o Brasil. Quando eu assumi o governo do Estado, a avaliação de rating do Estado, que é o critério que os bancos utilizam para chamar o cabra de bom ou de mal pagador, era D. Ela vai de A a D. A a E, desculpe. E a nossa era D. Não, vai de A a D mesmo. A nossa era D, a pior que tinha. E agora nós estamos na letra B e fomos o estado que mais avançou do Brasil em capacidade de pagamento, em organização financeira, no enfrentamento da crise. Então eu acho que a Fazenda é também uma área que tem dado muita segurança ao governo para a gente enfrentar a crise de cabeça erguida. Porque aqui em Alagoas a gente lembra, quem é um pouquinho mais velho, principalmente que eu, lembra bem. Quando não dá para pagar o salário, acabou tudo. Ninguém discute mais outra coisa. Porque o salário do servidor, sobretudo num estado pequeno, pobre do Nordeste, ele é muito importante. Nós temos 72 mil servidores ativos e inativos. Se não pagar, acabou. Não se discute mais educação, não se discute mais segurança, não se discute mais infraestrutura, desenvolvimento. A agenda vira monotemática. É só o seguinte: aonde o governador chega de manhã, o cara pergunta: sim, meu amigo, mas quando é que você vai pagar o salário da gente? Então, essa é a agenda do Brasil. Hoje de manhã saiu uma notícia aí na site dizendo assim: Renan vai incluir uma emenda na recuperação fiscal para beneficiar o filho. Aí eu fui ler a matéria, que eu não estava sabendo bem o que era. Aí quando eu olhei, era a emenda que eu tinha proposto e que o senador Renan estava acompanhando lá em Brasília para que a gente recebesse o dinheiro da CEAL. Ora, federalizaram a CEAL. Os senhores se lembram como? Alagoas quebrou em 98, devendo 9 meses de salário. O governador Suruagi foi impelido a renunciar ao mandato, porque o governo federal só ajudaria Alagoas financeiramente, como está agora fazendo com o Rio de Janeiro, se o governador renunciasse. Isso que está acontecendo no Rio, se fosse aqui, eles iam impor a renúncia do governador, como impuseram lá atrás. E o Suruagi renunciou, compraram a CEAL, pagaram a metade, Júdice, com a metade botou-se os salários em dia e disseram: olha, até 1 ano a gente vende a empresa e paga os outros 50%. Nunca venderam e nunca pagaram os outros 50%. Eu estou cobrando. Sequer o Estado cobrou de 98 para cá. Nós descobrimos essa história no TCU, escavucamos. Eu contratei a Fundação Getúlio Vargas, que fez um amplo estudo. Contratei o professor Heleno Torres, que é um dos grandes juristas brasileiros, que fez um grande trabalho jurídico. E nós apresentamos uma emenda para dizer: olha, a União vai ajudar os estados, então ela tem que autorizar uma novação dos contratos para que os estados que não receberam lá atrás
os valores das suas companhias elétricas, receba agora. E eu disse, numa conversa direta com o próprio presidente da República, que eu não queria receber dinheiro agora, Marcelo. Que eu queria que ele fizesse o seguinte, pegasse os 250 milhões que eles não pagaram lá atrás e abatesse do 1 bilhão e 800, que é a nossa dívida na origem. Como foi facultado ao Estado na época, mas o Estado não aceitou, porque 250 milhões lá atrás representavam 9 folhas de salário, que foi o que eles colocaram em dia com a parte que recebeu. 9 folhas de salário hoje é algo em torno de 2,5 bi. Então qual foi o raciocínio que o governador fez na época? Presumo eu. Ele não me contou, mas eu presumo. Ele pensou o seguinte, ora, vou botar os salários em dia, eles vão vender a empresa, eu vou receber 2,5 bi a preços de hoje e vou fazer aqui um grande governo de investimento. Só que aí o que houve? Nem eles venderam a empresa, nem ele recebeu o dinheiro. Esse 1 bi e 800 na origem de Alagoas, que é o fardo que esse Estado carrega, nesse período, já motivou o pagamento de 10 bilhões de reais em serviço da dívida, 10 bilhões de reais em serviço da dívida, e hoje a gente deve 6. Devia 8, deve 6, porque nós conseguimos mudar o indexador da dívida já num grande trabalho no Congresso Nacional. Então, medidas como essa, da CEAL, se nós recebermos, do Produban, que nós já recebemos... E a solução está na emenda? Não, a emenda é um caminho necessário, não só para Alagoas, como para outros estados. Mas essa é a coisa, né? Porque às vezes o cara diz, o Renan vai ajudar o Renan. Renan, filho... Isso é para Alagoas, rapaz. Isso é o seguinte, ou Alagoas faz isso, ou os governos estão prevaricando. Venderam o patrimônio público que a gente não recebeu. Ora, isso é um absurdo. A gente não ter brigado por isso antes é um grande absurdo. Perder isso, perder o Produban. Então, assim, isso são, Marcelo, eu estou falando isso porque eu estou apresentando algumas soluções novas, criativas, para enfrentar a crise. Porque se a gente tivesse aqui de braço cruzado, sem soluções fazendárias, sem abrir as gavetas para tirar, para ver o que é que tem aí, rapaz, que a gente possa fazer para enfrentar, já teria quebrado. Essa é que é a grande realidade. Então, isso tem sido, assim, um grande desafio, um aprendizado grande. E, como eu falei, tem algumas áreas que têm, assim, tido bons resultados. E a gente precisa aprofundá-los para, com isso, aprofundar conquistas para o cidadão. Governador, o senhor falou da CEVEAL, falou da engenharia como um todo aqui, mas esqueceu um órgão que, quando eu cheguei aqui, era o que mais se perguntava. E o DER? O que é que acontece com o DER? O que é que falta para motivar o pessoal do DER? DER falta grana, né? Salário muito baixo. O DER ele tem um gravíssimo problema, que é o problema que nós estamos discutindo, que o Brasil está discutindo, que é a questão previdenciária. Eu, primeiro, queria colocar que a reforma da Previdência que está aí posta, eu não apoio. Porque ela transfere a conta, sobretudo, para o Nordeste, para o trabalhador rural e para a mulher. De maneira que eu acho que deve-se discutir uma questão mais equitativa. Não pode se tratar o cidadão que mora no campo da mesma forma que trata-se o cidadão que mora na cidade. Só exige que um cidadão, para ter um benefício LOA, um aposentado da zona rural com 70 anos, quem não sabe que a expectativa de vida em Alagoas é 69. Ora, 70 anos para um estado ter expectativa de vida com 69? Ou seja, isso é acabar com a aposentadoria na média. Ou seja, o cara, para se aposentar, tem que viver mais do que a média. De maneira que isso é muito danoso, né? Só obriga o cidadão trabalhador rural a se aposentar com 65 anos mais 49 de contribuição, quem não conhece bem como é o funcionamento. Mas eu já tenho visto que tem mudado um pouco. Agora, especificamente, eles estão evoluindo para amenizar, e eu acredito que o Congresso vai fazer um trabalho importante nessa seara, porque, por outro lado, é fundamental que façamos uma reforma da Previdência, porque a conta também não está dando mais para pagar. Agora, Marcelo, o DR, qual é o problema do DR? O DR, ele tem muita gente aposentado, e o aumento de salário na ativa, ele impacta algumas vezes na inatividade. O que significa dizer isso? Se a gente coloca R$1 a mais no salário da ativa, ele aumenta 3, 4, 5, talvez até R$6, dependendo da atividade, na
Previdência. Mas nós estamos estudando um mecanismo para valorizar quem está na ativa, para ver essa questão previdenciária. E por isso, em alguns estados, a questão do DR se modificou. O DR virou empresa, mudou um pouco, mas eu acho que aqui em Alagoas ainda dá para a gente resolver. Mas se não me falha a memória, Dacau, naquele dia que nós fizemos um estudo, o Dacau levou lá essa coisa, parece-me que cerca de 300 funcionários na ativa para 1.200 funcionários aposentados, mais ou menos por aí. E quando se dá o aumento na ativa, tem que obrigatoriamente aumentar o salário do inativo, porque como tem paridade, né, e integralidade de salário, isso ocorre. Então, no momento de crise, Marcelo, isso não foi resolvido na bonança, pessoal. Então, eu queria colocar isso porque isso é importante. Isso não foi resolvido na bonança. Quem aqui se lembra do momento Lula? A arrecadação em Alagoas, ela crescia em média 15% ao ano. 15% ao ano. Ainda o Estado tinha dinheiro para investimento e coisas à parte. Agora a arrecadação está crescendo muito menos. Muitos estados não estão pagando, mas a gente tem que dar vazão a problemas antigos. E nós temos dado. Eu cito sempre como exemplo a coisa da polícia militar, que se deu um aumento no governo passado para esse governo pagar. Só aquele aumento representou um crescimento de quase 8% na folha no primeiro ano. E no segundo ano de mandato, 8% na folha geral. No segundo ano do mandato, representou 6%. Então, assim, essas coisas que nós herdamos, né, o que foram apresentadas assim para o nosso governo, elas ocupam o espaço que o Estado tem de aumentar salário. Mas eu tenho discutido muito amplamente e verdadeiramente, transparentemente, como estou falando aqui, com o pessoal do DR, e eu vou buscar um caminho para que a gente melhore. A outra coisa que precisa se falar é que muita gente também está no DR na ativa, esperando o aumento de salário. E se a gente aumentar e todo mundo se aposentar, é um outro dano muito grande para o Estado, porque o Estado precisa do servidor. Então essas questões todas, elas montam uma equação que precisa ser equilibrada. Mas isso é um fato mesmo? É um fato. Isso é um fato. É um fato como, por exemplo, é fato no CVA. O Júdice está aqui e sabe. Quantas pessoas têm Júdice no CVA com mais de 65 anos? Aproximadamente um quadro de 80 deve ter 50. Então esse é o quadro de Alagoas. Quando eu te falo que o desafio foi maior do que eu imaginava, é esse. Então assim, não é solução fácil, porque aumento de salário, aposenta, vamos dizer que dos 350 aposenta 100. Aí no outro dia eu tô com outro problema na porta, que é ter que contratar. Então tem duas coisas. No DR também tem uma questão humana. Tá entendendo? Tem gente ganhando pouco, muito pouco. E a gente precisa sempre discutir isso. Mas o que eu falo é que nós estamos discutindo transparentemente e buscando alternativas para dar solução a esse problema, dar vazão a esse problema. Já que o senhor falou da reforma da Previdência, eu volto para outra reforma. Se essa outra reforma da terceirização pode lhe ajudar nesse sentido aí, nessa renovação de quadros. Vai ajudar, mas eu acho que a terceirização também não deve ser irrestrita. Porque assim, às vezes eu penso cá com os meus botões. Eu sou um cara que eu tenho um pensamento progressista e, a meu ver, conectado com a contemporaneidade. De maneira que a gente precisa sempre estar dando uma olhada o que vem do passado e não funciona. Porque se você não tira o que vem do passado e não funciona, isso vai tal qual uma mochila pesando nas suas costas e te botando para trás. Só que qual o problema? É que também você achar que o Brasil tem responsabilidade social para fazer terceirização irrestrita para tudo, para atividade fim. Aí eu penso, por exemplo, será que é correto uma companhia aérea, o piloto da TAM ser da Marcelo Firmino Limitada? Porque a TAM vai fazer isso. Isso aí você não tem a menor dúvida, porque a TAM não vai querer o motorista de ônibus aqui. Será que da companhia de ônibus aqui, o motorista lá é carteirinha assinada da empresa, conversa com o proprietário. Será que o cara é a função principal, o motorista de ônibus. Agora, você chegar para mim e dizer assim, fulano tem uma obra, e na obra o servidor vigilante da obra tem que ser contratado, da empresa não precisa. O Estado tem escola. O professor ser 100% terceirizado é correto? Não acho. Mas, por exemplo,
a merendeira, o rapaz dos serviços gerais, o cara do conserto e da manutenção, esse deve ser terceirizado. Porque se tiver qualquer problema com ele, você vai em outra empresa. O ideal é que o Estado, tal qual tem lá no Vilmar ali, um monte de corretores, e você simpatiza mais com um ou com o outro, cada um tem uma capacidade. Tem um que é mais bonito, o outro é mais simpático, um é mais velho, o outro é mais novo, um fala gíria, o outro é mais formal. E aí o que faz o cidadão? Poxa, vai para quem ele se identifica mais. Da mesma forma deve fazer o Estado. Cada região contrata uma empresa, poxa, para fazer a limpeza das escolas, a capinagem, e dali as empresas em concorrência entre elas garantem duas coisas: mais qualidade e, segundo, redução de preço. Esse é um exemplo do mundo, não tem discussão com relação a isso. Agora, daí você tirar o professor da sala e em cada escola você ter um cara terceirizado, essa é uma discussão também um pouco conceitual, ideológica, tem um componente, mas eu acho que trazer parte do comportamento das empresas para o serviço público é importante, mas não deve-se macular as carreiras de Estado. Fiscais, policiais, médicos, principalmente os médicos da saúde básica, porque a saúde de altíssima complexidade, se também hoje em dia, como você não tem profissional, você tem que gerar concorrência, tem que tentar trazer de fora e o cara não vem. E aí vale a pena terceirizar. Então tem exemplos. Essas coisas precisam ser bem discutidas. Agora, uma terceirização irrestrita, o que eu acho? Pode gerar precarização do trabalho e pode voltar àquela antiga relação de expropriação do trabalho pelo capital defendida por Marx como sempre tradicional. Por isso é que as leis avançam, Marcelo, e a sociedade ela é cíclica. Você vai, avança com direito, aí depois, olha, foi direito demais, vamos agora aumentar a competitividade, a concorrência, a qualidade, mas também não de uma vez. É assim que eu imagino. Eu, se fosse parlamentar, atuaria dessa maneira. Eu acho que o Senado teve uma atuação mais moderada do que a Câmara, e acho que o próprio presidente da República sancionou o projeto na sua integralidade meio constrangido. Ele mesmo queria fazer mudança, mas como ele ficou com medo ali de vetar alguma coisa ou outra, Júdice, ele sancionou na integralidade e parece-me que vai discutir um projeto no Senado moderando a terceirização irrestrita em algumas áreas. Governador, esse papo aqui está sendo transmitido pela TV CREA, através do Facebook e das redes sociais, tá certo? E como o senhor falou de turismo, a gente tem aqui uma pergunta que vem da plateia, do engenheiro civil Genivaldo de Farias. Ele pergunta o seguinte: o que o governo de Alagoas está fazendo para acabar com as línguas negras que continuam a poluir a Ponta Verde, sobretudo próximo ao edifício Patmos? 2 PPPs de esgotamento sanitário que estão fazendo mais investimentos do que nos últimos 15 anos, 300 milhões de reais. Esse processo é um processo lento, mas eu espero, no meu primeiro governo, lançar os editais para todas as propostas de manifestação de interesse em todas as áreas da capital, que são as áreas mais rentáveis. Se isso for feito, for dado consequência, como estou falando, tenho certeza que nos próximos 5, 6 anos, Maceió vai pular de 26%, 27%, 28% de esgotamento sanitário para próximo de 90%. Então, esse é o único caminho, porque buscar dinheiro em Brasília para esgotamento sanitário, eu falei aqui e mostrei um exemplo empírico dos últimos 15 anos, que não tem. Dinheiro do Estado, o Estado infelizmente não tem. Mas as empresas vão investir. E como elas investem, Marcelo? Elas investem e depois do sistema pronto, ele tem o direito de operar aquele sistema por um período, 20 anos, 30 anos, e a conta, ao invés de ir para casal, vai para a empresa. E aquilo remunera o investimento dele naquele período. Depois de 30 anos, o ativo, o investimento, as obras, passam para a empresa casal. De maneira que eu acho que esse é o mecanismo mais capaz de resolver esse problema de esgotamento sanitário. E queria dizer, pessoal,
que esse mecanismo nem é novo, nem foi pensado por mim. Esse é o mecanismo utilizado em todos os lugares. Agora aqui em Recife, por exemplo, eles fizeram essas propostas de manifestação de interesse e atraíram a iniciativa privada, o que já garantiu uma série de investimentos na capital pernambucana, e esse é o mesmo caminho que nós vamos enveredar aqui em Alagoas. Aquela solução paliativa de bombear de uma bacia para o Salgadinho, aquilo só tira, como colocou aqui, da porta do Patmos para outra porta. Muda nada. E, na verdade, a lei nem permite. Porque a lei ambiental, saiu aqui agora o técnico do IMA, a lei ambiental diz que você não pode tirar esgoto de uma bacia para jogar em outra bacia sem dar destinação final. De maneira que, às vezes, as pessoas querem dar esse tipo de solução. Isso não resolve. Isso é uma solução para justificar o não investimento, a não atuação. E a atuação verdadeira, ela é complexa, mas nós estamos trabalhando. E eu sugiro, Marcelo, ao presidente Fernando, porque o CREA tem sido grande parceiro do governo do Estado. Eu cito, por exemplo, as arquibancadas do Trapichão, que deram aquele problema lá e o CREA teve lá, olhou conosco, nós demos uma solução e voltamos a usar as arquibancadas do Trapichão. Mas nessa coisa do esgotamento sanitário, eu acho muito importante que o CREA acompanhe, veja qual é a ideia, como vai. Sugiro ao empresariado alagoano, que está aqui presente, uma parcela importante, que esse vai ser um caminho onde vai se poder ter recurso. Porque os grandes bancos, o BNDES, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, eles têm recurso específico para esgotamento sanitário, e se as empresas tiverem capacidade de endividamento, elas podem fazer essas obras em trechos de 100 milhões, 150 milhões e ficar ali com ativo por 30 anos e com uma garantia integral de recebimento, porque recebe junto com a conta da água, de maneira que eu acho que esse é um caminho que vai possibilitar muito investimentos nos próximos anos, e é bom a iniciativa privada local estar atenta. Governador, outra pergunta aqui do público vem o seguinte aspecto. Em países desenvolvidos, o progresso de um povo é medido pelo número de engenheiros em atividade naquele país. Em Alagoas, esse número é minúsculo. Os servidores na área de engenharia não são motivados, com os subsídios achatados, o quadro sem renovação há muitos anos. Gostaria de saber de Vossa Excelência quais os meios para resgatar os baixos subsídios desses profissionais responsáveis pela grandeza e desenvolvimento do nosso Estado. José Ronaldo Cavalcante de Almeida, engenheiro civil. José Ronaldo, eu queria primeiro dizer que concordo integralmente com o que você coloca. Eu acho que o progresso de um povo é medido por número de engenheiros, de cientistas, de pesquisadores, de doutores, pelo número de patentes, tudo relacionado à alta educação e à capacidade profissional, o que diretamente impacta uma palavrinha-chave em qualquer discussão econômica, que é produtividade. Quanto mais escolaridade, mais aperfeiçoamento, mais produtiva é aquela pessoa. Quanto mais produtiva é a pessoa em sociedade, pensando assim, mais aquela sociedade se desenvolve. Qual é o problema de Alagoas? O problema de Alagoas é um problema estrutural. Por que houve achatamento de salários? Porque aqui nunca se pagou contribuição previdenciária e hoje a gente tem um déficit de 1 bilhão por ano. Ora, a gente tem uma folha que representa 50% dos nossos recursos. 50%. 11% é dívida, 12% déficit da Previdência, 15% poderes, Ministério Público, Assembleia, Poder Judiciário. Quando chega no final, fica pouco mais de 8% para o Estado iniciar o seu trabalho. Então, qual é o nosso problema? É que a chaga vai ser carregada no futuro. E o problema é gravíssimo, porque na década de 20, de 30, isso vai se agravar mais, porque esse problema ele já vem acontecendo em Alagoas há muito tempo, e a gente vem se dando conta agora. Eu não escondo, eu falo. Eu pedi para o Judson falar aqui o número de pessoas com mais de 65 anos. Mas qual é a condição de contratar em um quadro de 80 servidores, tem 50 com mais de 65 anos, vamos dizer que eles se aposentassem, porque eles teriam que se aposentar pelo INSS. Por que no CVA ainda tem esse pessoal lá? Os senhores sabem aqui, porque como eles são seletistas, ao se aposentar,
os valores que eles percebem ao final de cada mês vai cair do que ele recebe para o teto do INSS, que é R$ 5.500 por mês. Então eles preferem seguir trabalhando. Mas o servidor efetivo, que se aposenta com salário integral, ele se aposenta, né? E no CVAL, se a gente aposentar esse pessoal, como contratar uma turma nova? Porque o Estado, a cada momento, quando se aposenta um servidor, por exemplo, um servidor da saúde, ele se aposenta. Mas no fundo de previdência dele, que aqui os senhores lembram, já mudou de nome muitas vezes, já foi Pazeal, não sei o que e tal. O fundo lá de previdência, ele fazia casa, conjunto habitacional, não tinha responsabilidade nenhuma, nunca teve responsabilização pessoal por arbítrio, por atos de improbidade administrativa, de maneira que isso trouxe para hoje um buraco que representa R$ 1 bilhão por ano. Marcelo, só eu vou... O que significa esse buraco? Eu gosto sempre de dizer, quando a gente junta os 22% da contribuição patronal, mais os 11% da contribuição salarial do servidor, que vem para formar o fundo, o Estado, por ano, ainda tem que botar R$ 1 bilhão para fechar a folha. Então, R$ 1 bilhão para um Estado que tem uma arrecadação, sei lá, de 7 e pouco, é muita coisa. É muita coisa. Então, esse é o problema estrutural de Alagoas. Mas, governador, como o senhor vislumbra para frente resolver esse problema? Só tem um jeito, fazer uma necessidade de pessoas conectada com a nova realidade, contratar gente mais produtiva, cada vez mais produtiva, e as pessoas que vão se aposentando vão continuar recebendo o salário da ativa. E o Estado, com o incremento da arrecadação, com o crescimento econômico, aumentar a receita para poder fazer isso. Não é uma conta simples, não tem solução fácil, mas... E eu também queria colocar uma outra coisa. A outra coisa é que o desenvolvimento do povo também se mede pela quantidade de engenheiros na sociedade, não só no público. De maneira que a iniciativa privada ela também pode cumprir um papel muito importante, e eu acho que esse papel vem crescendo ao longo dos últimos anos. Até tivemos um retrocesso, sobretudo com o final do Minha Casa Minha Vida, que era um programa muito importante para a construção civil em Alagoas, mas eu acho... até pedir para o Mozar Amaral, quem está aqui que tem obra, esse pedido é meu, o Mozar vai pedir para todo mundo. Nós estamos fazendo um levantamento da geração de emprego, porque eu acredito que na crise o governo do Estado tem minorado muito com os investimentos públicos que tem tocado. Eu acredito que no ano passado nós investimos R$400 milhões com recursos próprios ou transferidos, e esse ano nós vamos investir algo próximo de R$600 milhões sem ter empréstimo. Isso é muita coisa, e isso também gera emprego, e muitos empregos na iniciativa privada, com salários mais conectados com a realidade do mercado, porque o mercado privado, se o Estado fosse uma empresa, ele estaria em muita dificuldade por conta... do nosso histórico de gestão. A gestão pública hoje sofre controle de toda e qualquer ordem. É judicialização, é CGU, é TCU, Ministério Público. Como otimizar a gestão pública hoje com tanta fiscalização desse tipo? Otimizar a gestão pública, eu acho que aqui em Alagoas tem que ter algumas coisas que estão muito incipientes, mas estão avançando. Informatização de processo, eu acho que é uma coisa muito importante. Facilidade na informação e seguir os bons procedimentos. Eu acho que isso é o que é mais importante para você otimizar a gestão pública. Agora, algumas coisas no público são muito importantes, porque a fiscalização é um problema, e para você ter harmonia é muito importante. Uma delas é a estabilidade entre os poderes, Tribunal de Justiça, Assembleia, os outros órgãos como o Ministério Público, Tribunal de Contas. E eu acho que isso depende de capacidade política de interlocução, isso depende de um bom programa, isso depende de muitas outras coisas. Transparência, de proximidade, né? Ética na condução de maneira geral. Isso tudo ajuda muito, e a gente tem que avançar nessa direção, porque senão verdadeiramente pode se inviabilizar uma gestão por conta de problemas dessa ordem. Governador, uma pergunta aqui tem a ver com o meio ambiente. Até quando o emissário submarino continuará a despejar os dejetos sem qualquer tratamento no mar?
uma pergunta de José Alves. Olha, José Alves, o emissário submarino ele é um mecanismo utilizado para fazer o descarte do esgotamento de Maceió. Ele é aceito pelo IMA. Ele deve continuar sendo utilizado até quando os órgãos de meio ambiente permitirem essa... Quem é o José Alves que eu pedi? Só queria olhar para ele. Até quando os órgãos de meio ambiente permitirem. Eu estou te falando isso porque, inclusive, agora nós estamos potencializando o esgoto para o emissário. Porque potencializar o esgoto para o emissário é tirar da frente do Lopana, do Salgadinho, do Patmos, dali daquele córrego ao lado do Hotel Ritz, de maneira que é uma solução colocada, ambientalmente aceita e muito menos, muito menos danosa do que as outras. De maneira que tudo na vida é escolha. Eu também, como você, imagino que o emissário não é a solução ideal. Inclusive, queria te falar, tá aqui os técnicos, eu proibi a construção de um emissário na região norte. Porque veio duas propostas. Fazer um emissário no norte de Maceió ou fazer as lagoas de tratamento no Benedito Bentes. Qual era a dificuldade disso? É que fazer um emissário no norte, toda a captação do alto quanto da parte baixa do litoral norte poderiam descer para o emissário quase que por gravidade. E sendo as lagoas no Benedito, vai exigir bombeamento da parte baixa de Maceió para cima. Isso encarece um pouco o sistema, mas eu determinei a não construção do novo emissário submarino do norte, o que é um grande avanço. Mas não usar o emissário existente hoje é um retrocesso para Maceió, porque é deixar o esgoto sendo lançado in natura, aonde ele está sendo lançado. E como toda a bacia da Pajuçara, a bacia do Pontal, a bacia do Vergel, elas foram preparadas para carrear o esgoto e destinar o emissário submarino, esse é o mecanismo. Senão nós teríamos que ter construído lagoas de decantação, de tratamento, as estações de tratamento, em outros lugares que nessa parte baixa não tem hoje onde construir. Teria que se construir na parte alta de Maceió e bombear para cima. Bombear para cima é algo caríssimo quando se trata de esgotamento sanitário. Então eu acho que a gente deve fazer as duas coisas. Metade do caminho como você pensa, dando solução definitiva, e uma outra parte do caminho utilizando as soluções que nós temos hoje. Agora, o seu governo tem feito obras na capital e isso gerou, inclusive, uma celeuma ou talvez uma ciumeira dentro da prefeitura de Maceió por conta de obras como pequenas obras, grandes mudanças, Hospital Metropolitano, entre outras aí. O Riacho Salgadinho é uma coisa que está dentro da agenda do governo? Tá, o Riacho Salgadinho tá porque ele faz parte. Por exemplo, ao sanear o Farol, basicamente está se diminuindo o fluxo de esgoto para o Salgadinho. Porque o Salgadinho, ele é simplesmente ali o Vale do Reginaldo, ele é o vale que conecta a parte alta de Maceió à parte baixa. As águas correm por ali porque justamente elas escoam do Farol, da Gruta, da Pitanguinha, do Jacintinho e correm pelo Vale do Reginaldo e vão formar o Salgadinho. Mas como se resolve o Salgadinho? Não se resolve o Salgadinho no Salgadinho. Resolve o Salgadinho saneando o Farol, saneando o Jacintinho. Então essas parcerias público-privadas, elas vão resolver gradativamente o problema do Salgadinho. Qualquer outra solução para o Salgadinho é falácia, é factoide. E aqui a gente já viu um monte. Tem gente que diz que vai resolver o Salgadinho. Olha, eu digo pro cara, resolver o Salgadinho é bem pertinho de Umbi. Você vai tirar o dinheiro de onde? Aí o cara, Umbi? Eu digo, é Umbi. Né? Aqui a gente já teve muitas coisas sobre o Salgadinho. Aí eu não quero nem falar, porque eu sou até muito próximo de muita gente, né? Mas essa coisa de resolver o Salgadinho, quem é da engenharia sabe, só resolve o Salgadinho se captar o esgoto, sobretudo da área densamente povoada da capital. Porque em outras regiões ainda tem gente que faz fossa, dá solução mais paliativa, mas da área verticalizada, do Farol e de outras áreas que formam ali, especialmente o Farol, porque Ponta Verde, Pajuçara, eles não carreiam para o Salgadinho, né? Carreiam direto para a praia. Agora o Salgadinho só resolve se a gente fizer o esgotamento sanitário dessas áreas. E o bom é que uma delas já está em obra, que é a área do Farol, um valor de aproximadamente 150 milhões de reais. E esse vai ser o caminho natural dos próximos anos. Capital privado para fazer os investimentos em esgotamento sanitário que a capital precisa. Governador, 75 teve um trabalho sobre o Salgadinho. Esses
tivesse feito isso, ia melhorar bastante. Exatamente. Me comprometa, Luiz, a dar uma olhada. Agora eu tenho uma pergunta aqui do Tibério Augusto. Ele coloca: programas como Provicinais foram importantes para estados como São Paulo e Minas Gerais para o crescimento econômico. Qual o pensamento do governador sobre o assunto, tendo em vista a integração entre as regiões? Acho fundamental a integração entre as regiões. O Provicinais, eu não sei se o Provicinais foi para asfaltar ou foi para transformar uma estrada vicinal de barro transitável para fortalecer o agronegócio. Se alguém puder, quem perguntou puder especificar. Agora, o que eu acho é que em Alagoas a integração das regiões ela é fundamental para o desenvolvimento. Eu coloco a duplicação de Maceió Arapiraca como o maior marco de desenvolvimento do Agreste e da capital. Vai ser fundamental para desenvolver o mercado imobiliário, integrar regionalmente, fortalecer os serviços. Então essa duplicação. E as integrações regionais, elas são muito importantes. Eu converso sempre isso com o Mozart. Por exemplo, o Vale do Mundaú ao Vale do Paraíba. Quem conhece Alagoas, ali que ela sabe bem. Aquela região da mata, Vale do Mundaú, a minha região ali, União, Branquinha, Murici. E do outro lado, o Vale do Paraíba, Viçosa, Cajueiro, Capela, principalmente. Para o cidadão sair de Capela para Murici... Deixou Paulo Jacinto de fora? Oi? Deixou Paulo Jacinto de fora? Também tem Paulo Jacinto, Pindoba, Mar Vermelho, Chã Preta. Se quiser, eu digo as outras. É só para Paulo Jacinto de fora. Quebrangulo, né? Tem todo mundo ali naquela região. Então, assim, fica à vontade, não. Essa estrada, ela... O cara, para sair de Capela, para ir para Murici ou União dos Palmares, ele tem que vir até Maceió e voltar para lá. Isso dá muito mais de 100 quilômetros de asfalto. Só que de Capela para Murici são 17. De maneira que interligar o Vale do Paraíba ao Vale do Mundaú é fundamental para integrar o desenvolvimento. Porque você tem uma empresa em União dos Palmares e vai vender para a região de Capela. Aí o cara tem que ou ir pela estrada de barro, que é ruim, ou arrodear. Eu acho que esse projeto que o Mozart está tocando, entre outras tantas, por exemplo, ligar Chã Preta a Correntes, ligar Chã Preta a Santana do Mundaú, ligar Colônia até Ibateguara, que tem uma estrada lá inacabada há muito tempo, que nós estamos acabando agora, conectar Arapiraca até a duplicação da BR-101 por pista dupla até São Sebastião, ligar depois, Zezinho Nogueira, Palmeira dos Índios, Arapiraca por pista dupla, para anexar Palmeira e fazer o desenvolvimento daquela região integradamente. Eu acredito muito que a integração regional, por exemplo, estamos lá no Alto Sertão terminando, Mata Grande e Água Branca, uma obra muito importante para integrar as duas cidades, aproximar de Delmiro, facilitar o escoamento da produção, de maneira que eu queria concordar integralmente com quem disse que o Vicinais é um projeto capaz de desenvolver um estado, porque, na verdade, já dizia o Washington Luiz, e hoje de manhã eu tive uma conversa muito legal com um membro da Academia Alagoana de Letra, o Rosalvo Acioli, que é uma figuraça, e ele me mostrava umas fotografias, e eu vi uma fotografia aqui do Washington Luiz visitando Alagoas, quando ele era presidente da República, sentado ao lado do governador Costa Rego, e eu me lembrei daquela frase de manhã, e queria falar aqui agora, que ele dizia que governar é basicamente abrir estrada. O restante vem em decorrência das possibilidades que uma nova estrada apresenta para as pessoas. É claro que o mundo evoluiu, governar é facilitar a informação, é fazer as coisas de maneira ágil, mas abrir estrada continua sendo um passo muito importante para o desenvolvimento. Fernando, duas perguntas aqui. Uma veio do internauta, estava nos assistindo ali. O governo pretende reativar o Lifal, o nome dele é Dalton Fernandes. E logo em seguida eu vou colocar uma outra que é curtinha aqui também, que é do Aloísio. O corte do governo federal feito ontem afetará obras em andamento. Afetará muito Alagoas? Acho difícil aqui, porque, Aloísio, eu defendi que, inclusive na reunião de ontem dos governadores, que nós façamos uma dura pressão para que nesse contingenciamento, nesse corte, não se contingencie obras hídricas, sobretudo pelo período da seca. E como as nossas obras principais são hídricas,
com transferência de recursos federais? Eu acho que não. Além disso, o Ministério dos Transportes e o Ministério da Integração Nacional, nós estamos com recursos garantidos para fazer as obras. Mas acho que temos que estar atentos a esse corte de recursos. E com relação ao Lifal, eu queria colocar que vamos sim reabrir o Lifal, mas com lógica privada. O Lifal ele tinha uma lógica que não dava mais para permanecer. Há 10 anos o Lifal não produzia medicamento. Há 10 anos. E custava alguns milhões de reais por ano ao povo alagoano. Então você não pode ficar com uma coisa que se propõe a fazer algo e há 10 anos não faz e mesmo assim tem um custo social altíssimo. Isso é mais ou menos como o senhor ou a senhora combinar com seu marido ou com a sua esposa de abrir uma padaria. Passar 10 anos dando prejuízo e você continuar mantendo. Não tem sentido fazer esse tipo de coisa. Então o que fizemos? Mudamos a lógica, vamos fazer parcerias e vamos voltar a fazer o Lifal produzir proximamente. Já está na fase final para a reabertura do Lifal. Então ele vai ser reaberto sim, com uma lógica muito mais conectada às novas tendências do mercado de fármacos. Governador, o Aloysio volta com a pergunta sobre o modelo de gestão do Canal do Sertão. O que é que está faltando? O que é que está emperrando esse modelo de gestão? E eu acrescento, até quando ou quando é que a sociedade vai perceber que haverá uma pluma verde em torno do Canal do Sertão? Olha, a sociedade já começa a perceber pluma verde no entorno do canal, Marcelo. Lógico que isso vai crescer. Por quê? Porque a gente também... às vezes, quer que as coisas aconteçam muito rapidamente. O Canal do Sertão, e isso eu estou falando aqui numa entrevista para especialistas, né? O Canal do Sertão ele só tem água mesmo há 2 anos. Ele tem obra há muito tempo, mas água só tem há um pouquinho mais do que 2 anos. Então, não tem tanto tempo assim. Quando eu assumi o governo do estado, o canal tinha 50 quilômetros com água, 2, 3 anos, 50 quilômetros com água. Hoje ele tem cerca de 115 quilômetros com água. O cidadão que mora ali já sente um grandioso benefício. As cidades já estão recebendo água, sobretudo pela adutora do Alto Sertão, que levou água para 8 cidades, para Água Branca, para Pariconha, para Olho d'Água do Casado e para Piranhas, sobretudo no distrito do Piau, para Delmiro Gouveia, para Mata Grande, para Inhapi e para Canapi. Nós estamos agora, né, Clécio, fazendo as obras acessórias, porque a adutora do Alto Sertão foi feita, e está aqui o Virgílio, que foi um dos responsáveis pelo consórcio que fez a obra, mas ela não levou em consideração, por exemplo, na época, né, Virgílio, a necessidade da reconstrução das estações elevatórias para fazer a água chegar até Mata Grande. A Casal está fazendo esses investimentos agora, o que vai ajudar bastante, inclusive com próprios recursos do Estado. Nunca houve isso, com recursos dela e com recursos do governo do Estado de Alagoas. De maneira que o canal ele já traz um grande benefício para o cidadão. Agora, a inclusão produtiva, ela está sendo trabalhada. Nós temos uma série de ações, já tem mais de 1.000 hectares irrigados, alguns mais sofisticadamente, outros mais improvisadamente, e o modelo do canal, Aloysio, ele é muito importante, o modelo de gestão. Nós estamos junto com o Ministério da Integração Nacional estudando o modelo. Por quê? O que significa o modelo de gestão do canal? É o seguinte, o canal vai ser 100% público, vai ser público-privado, como é, por exemplo, o gás, vai ser 100% privado. Essa discussão tem que ser feita. A Casal vai pagar água a partir de quando? Porque o Clécio, ele pega a água lá do canal e vende, recebe, mas não paga nada o canal. Né? O canal não pode, não é assim. Então a gente tem que rentabilizar o canal. Agora, qual é o grande lance positivo do canal, Luiz? E aí eu queria parabenizar, eu não estava aqui na época, eu era criança, os projetistas do canal. Porque o Canal do Sertão ele é o mais eficiente canal, talvez, do mundo. Só tem bombeamento na tomada d'água. Isso reduz muito o seu custo de operação. Muito, muito. Próximo da transposição das águas do São Francisco é uma enormidade a diferença. Porque a transposição das águas ela tem que ser elevada Brasil adentro, e isso é caríssimo. De maneira que o Canal do Sertão tem esse alento que é ser de baixo custo. Eu queria ser sincero, acho que se houvesse a possibilidade de trazer algum capital privado para facilitar investimento, principalmente em irrigação, a gente deveria discutir a ideia. Porque quem sabe o capital privado ele induza mais rapidamente os perímetros irrigados, o desenvolvimento regional do que
o ambiente público. Acho que isso precisa ser discutido e a gente está fazendo essa discussão junto com o Ministério da Integração Nacional, que é o principal financiador do canal. Governador, outra pergunta do público. Vossa Excelência falou de infraestrutura, educação, saúde, segurança, etc. O setor sucroalcooleiro representava um percentual importante na receita do Estado. Hoje, com a crise desse setor, como também a crise hídrica, como o governo está enfrentando esta situação e quais as ações que estão sendo desenvolvidas para o setor agropecuário? Agropecuário ou alcooleiro? Os dois, né? Os dois, no caso, né? Olha, o setor agropecuário, nós demos agora o maior incentivo que a Alagoas já teve. Nós desoneramos toda a cadeia produtiva da carne. Então, os senhores estão começando a ver aí algumas novas lojas de carne em Alagoas, porque tinha acabado aqui. E elas estão surgindo justamente porque nós desoneramos a cadeia produtiva da carne. A cadeia produtiva... Só dizendo que essa pergunta é do engenheiro agrônomo Cláudio Calheiros. Cláudio. Viu, Cláudio? Nós desoneramos a cadeia produtiva da carne e ela está viabilizando mais o produtor interno, deu competitividade à nossa carne. Nós temos muitos desafios na cadeia produtiva da carne, como, por exemplo, construir novos abatedouros, porque, sobretudo, com o avanço das normas da vigilância sanitária, muitos abatedouros em Alagoas foram fechados. Nós estamos concluindo 2 em Alagoas hoje, o de Murici, e estamos avançando com as obras de Viçosa, mas temos que construir um matadouro na região norte e um outro no Médio Sertão e reabrir o de Delmiro Gouveia, que nós estamos em tratativa para isso, de maneira que a agropecuária, eu acredito que a medida principal é a estruturação dos abatedouros públicos e a desoneração da cadeia produtiva da carne, retirando integralmente o pagamento de ICMS, inclusive no comércio. Não é só na produção do animal vivo, né? De maneira que isso foi um grande avanço. Com relação ao setor sucroalcooleiro, foi sempre o grande arrecadador e gerador de emprego de Alagoas. Isso tem 2 pontos, um ponto positivo e um outro lado da moeda que também é negativo, porque o Estado não diversificou a sua matriz econômica na velocidade que poderia ter feito, como outros estados fizeram. Então isso traz algumas dificuldades, mas o setor sucroalcooleiro ele é fundamental para a nossa economia. Eu tenho ajudado muito. Queria citar aqui, lógico que a seca está afetando, ao ponto agora de alguns pequenos produtores estarem solicitando até adubo. Eu estou avaliando a possibilidade do Estado ajudar, inclusive com adubo, mas nós compramos bagaço de cana para dar sustentabilidade a algumas usinas. Pela primeira vez na história, nós reabrimos uma usina em Alagoas que fechou por falência. Nunca antes, na história de Alagoas, uma usina, Zezinho, que fechou por falência, reabriu suas portas. Lá na nossa região, quer dizer, na região da sua esposa, ali fechou Bititinga, 1 e 2, Alegria, fechou São Simeão, fechou aquela usina em Branquinha, como era o nome dela? Lajinha. Campo Verde, fechou Lajinha, de maneira que nunca antes, Tadeu, nunca antes, uma usina que fechou por falência reabriu. A única, ali fechou também João de Deus, em Capela, a única que reabriu foi Uruba. Nós criamos uma cooperativa, acho que você, inclusive, está moendo lá, Tadeu? Está moendo lá. Então, por exemplo, foi um beneficiário direto desse processo, porque nós reabrimos uma usina naquela localidade, induzindo a formação de uma cooperativa, trazendo gente que tinha capital para fazer parte do conserto da usina, e o Estado induziu, incentivando, comprando bagaço e aportando alguns recursos para reabrir. Me reuni com o presidente do Tribunal de Justiça, com os advogados, uma rapaziada que está gerindo a massa falida do Grupo João Lira, toda uma rapaziada da minha geração, e eu falei para eles assim na reunião, nós precisamos reabrir isso é um passivo social muito grande, Alagoas não pode prescindir de uma empresa como essa reaberta, e estamos trabalhando para isso. E além disso, eu queria colocar como um fato muito importante, que é que viabilizamos em Brasília, Marcelo, em 2 governos diferentes, uma medida provisória editada pela presidente Dilma, mantida pelo presidente Temer, um aval ao setor exportador de Alagoas de 1 bilhão e 800 milhões de reais, 1 bilhão e 800 milhões de reais, que vai aportar recursos no setor sucroalcooleiro em Alagoas com garantia da União. Isso nunca houve.
Essa é a última possibilidade de crédito do setor. Quem conhece o setor sabe disso. Já estava sem nenhuma outra possibilidade de crédito. Então isso vai irrigar a economia sucroalcooleira em Alagoas. E eu fiz uma exigência. Como governador, como articulador político desse financiamento, Marcelo, que foi que os usineiros de Alagoas pagassem os fornecedores. Eu digo, olha, vocês só vão ter um compromisso comigo, vocês vão ter que pagar o fornecedor, porque tem 300 milhões de reais de fornecedores alagoanos na mão de alguns grupos de usineiros que precisam pagar, tomando esse 1 bilhão e 800 milhões de reais de empréstimo. Então eles estão comprometidos com isso, e eu acho que mesmo na crise que estamos vivendo, o setor vai sobreviver por medidas como essa. Eu acho imprescindíveis, inclusive o próprio setor é muito testemunha disso. O senhor está esperançoso com o Brasil de hoje? Eu acho o seguinte, Marcelo, o Brasil chegou em 2016 no fundo do poço. Eu acho que dali para cá não tem mais como piorar. 2017 tem sido um ano duro, né? Mas eu acredito que o país vai voltar a se recuperar. Os sinais econômicos são bons. Eu acho que no segundo semestre eles vão melhorar mais, um pouquinho. E eu espero muito que o ano de 2018 seja um ano melhor para a nossa economia. E eu digo isso assim com alguma tranquilidade, porque o Brasil, Marcelo, ele nunca viveu um período de depressão econômica como esse. Na nossa história republicana, nem em 29, com a quebra da Bolsa Americana, nós vivemos um ciclo de depressão econômica tão veemente. Isso me dá muito otimismo para que as coisas, assim, devagar ainda, comecem a melhorar. Mas também isso... quero confessar, tem um pouco de torcida, que eu também já estou assim, né? Todos nós estamos atônitos, né? Esperando que o Brasil verdadeiramente melhore. Precisa decolar, né? Precisa decolar, sem dúvida. Governador, para a gente terminar, eu queria que o senhor fizesse uma leitura da Operação Lava Jato. Olha, eu acho que a Operação Lava Jato, ela deve investigar com toda a profundidade possível todas as possíveis irregularidades. Ela só não pode cometer injustiça, que é tratar todo mundo como criminoso previamente, cometer arbitrariedade, abuso de poder. Fora isso, toda a investigação deve ser feita, Marcelo. Recentemente, eu tive o meu nome citado, que eu nem sei porquê ainda. Veja como está o mundo de hoje. Eu até hoje não sei porquê. Mas eu tive o meu nome incluído na lista do Procurador-Geral da República. Eu primeiro queria dizer que estou absolutamente tranquilo, pronto para qualquer esclarecimento. Agora, o Brasil de hoje, a gente está vivendo com esse fato. As pessoas são investigadas, não sabem porquê, são incluídas em lista sem nenhum vínculo pretérito com os outros investigados, de maneira que coisas como essa precisam ficar claras, porque, sobretudo, quem está na política precisa estar sempre conversando com o cidadão. De maneira que o que eu vejo que a investigação deve ser profunda, deve punir culpados e deve evitar, por solavancos ou impulsos, cometer injustiças com pessoas que não devem responder a coisas como essa. Alguém? Mais alguma pergunta? Não. Então, governador, muito obrigado aqui pela presença no papo do Mirante, que não foi no Mirante, mas foi muito boa a conversa e eu tenho certeza que as pessoas aqui vão sair tranquilas com as respostas que o senhor deu durante esse nosso bate-papo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Convido agora para fazer as considerações finais o presidente do CREA Alagoas, Fernando Dacal. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença do engenheiro agrônomo Cláudio Calheiro, superintendente do CONFEA, representando aqui o presidente do CONFEA, ao Zezinho Nogueira, representando a presidente da Federação da Indústria, Alfredo Breda, presidente do Sinduscom, aos empresários Vigílio Brasileiro e Marcelo Saldanha, Gemate Sanco, que colaboraram patrocinando o evento, Fábio Loureiro da Multa, o Clécio da Casal, Gustavo do IMA, Helder do DR, amigo Júlio Cabral do Ceveal, a querida Aparecida Machado, Infraestrutura, Mozart,
Geison Cavalcante, presidente da PREL, Aloysio Ferreira, Clube de Engenharia, José Cícero do Sintec e Vilmar Pinto do Cresce. E agradecer, governador. Cada vez eu tive 2 contatos pessoais com o senhor, fora algumas ordens de serviço que tivemos aí junto. Mas cada vez eu ganho dentro de mim uma admiração mais pelo senhor, pela franqueza e pela maneira como nos tem recebido. Tivemos aquela conversa sobre os problemas salariais dos engenheiros do Estado, onde no início o senhor me assustou, com argumentos fortíssimos, previdenciários, e eu coloquei para o senhor que me preocupava muito que, a partir de maio, muitos engenheiros do Estado, sem nenhum demérito aos nossos colaboradores, estariam com salário abaixo de mestre de obra. Isso para nós já é uma questão de dignidade. Mas ao final do que o senhor leu o documento, e quando eu mostrei ao senhor que os aposentados estavam no nosso pleito e naquele valor de impacto na folha, e que mostrei que estava ali professor Vinícius Maia Nobre como aposentado do DR, o senhor abraçou o documento e disse que ia pensar e ia estudar. E eu queria aqui agradecer, porque desse estudo nós já tivemos um resultado na ADEAL e tivemos um resultado já no DETRAN. Sabemos que a quantidade de profissionais lá são bem menores. Eu fico no meio de uma guerra que eu entendo do seu lado como gestor. Eu já fui secretário de Finanças no município de Maceió e sei a responsabilidade. E do outro lado eu tenho os colegas que a gente às vezes vê que a situação está indo no ritmo. O senhor me colocou ali que ia resolver um problema de cada vez e já resolveu 2. Né? Vamos caminhando. Agora, quando a gente começa 2, eu disse ao senhor na hora de serviço, mexe no vespeiro. Mas eu acredito e sei que o senhor vai resolver. Certo? E tem mais, nós temos um compromisso seguinte, nós sabemos, e foi muito bem colocado naquela conversa, que em alguns casos o Estado faz de conta que paga e o engenheiro faz de conta que trabalha. Esse que não trabalha, o senhor traga para o CREA. Certo? Qualquer vantagem, qualquer recuperação salarial que for dada, é para o engenheiro trabalhar. Os que não trabalharem, traga para o CREA, porque nós levaremos para a comissão do mérito. E outra coisa. Fernando, eu acho que aquela coisa do bombeiro também era uma coisa importante que eu esqueci de falar. Pronto. Eu não tinha falado, mas nós temos um problema seríssimo no Estado, que é a burocracia, não só no Estado como no Brasil. E eu coloquei para o governador que é atribuição do engenheiro civil realizar, elaborar e executar projetos e redes de incêndio, que são projetos hidráulicos. E nós tínhamos notificado o bombeiro isso, e a resposta que eu recebi era que o bombeiro ia analisar, porque na lei dele não tinha isso. E eu disse, essa lei não é a sua, essa lei é a nossa, que é uma lei federal que rege a profissão do engenheiro. E o senhor me colocou o seguinte, que queria resolver, e que queria resolver juntamente com o CREA. Nós estamos elaborando um trabalho, eu vou levar dentro em breve o convênio para a gente firmar com o governo do Estado, e o CREA é parceiro, e vamos resolver. Até já houve uma melhora só com vazamento daquela conversa. Certo? Pronto. Então, isso nós acreditamos, o pessoal do DR está aqui. Deixa eu só quebrar, Fernando, o protocolo, não queria, mas o Zezinho, várias pessoas do setor aqui da construção civil já falaram comigo sobre isso. Porque um dos grandes represamentos de Alagoas é essa coisa do laudo do Corpo de Bombeiros. A coisa não anda, tem pouca gente, as empresas que fazem os laudos também são poucas, reservas de mercado se colocam e as pessoas sabem. Eu procuro, de toda forma, quebrar esses vínculos. Já fiz isso no IMA. O IMA está com um funcionamento muito mais ágil agora e vou fazer agora no Corpo de Bombeiros. Eu estava achando a solução. Não tinha ainda, sabia do problema, Marcelo, mas não via solução posta. Porque contratar bombeiro para dar laudo não é saída, para analisar mais rápido. Mas aí o Dacal levou uma ideia que é
através do CREA, os engenheiros aqui fazerem os laudos que serão depois só validados lá, fazerem os projetos, né, Fernando? E isso, não laudo, fazerem os projetos, isso vai dar celeridade, vai dar transparência, vai gerar emprego na iniciativa privada, vai concorrer e, sem dúvida, vai prestigiar a eficiência. De maneira que essa foi uma grande ideia, Fernando, sua, que vai dar uma solução a um problema bem velho de Alagoas, que é essa questão aí da dificuldade da emissão dos laudos de incêndio. Muito obrigado. E, para encerrar, o senhor falou que precisa de força jovem até para que trabalhe para se pagar os aposentados. Eu assumo o compromisso aqui também, porque também precisamos dessa força antiga para preparar esses jovens que o senhor vai contratar. E nós precisamos sentar com os nossos engenheiros que estão na faixa dos 65, como foi muito citado aqui, para que esse pessoal fique e prepare essa força jovem. Não, a minha ficou a 64. Mas eu queria dizer que eu quero que todo mundo fique. Se eu pudesse fazer um pedido, era o seguinte: fiquem em Alagoas ainda colaborando um pouco mais. Até porque nós nem temos engenheiro. Aliás, nesse auditório aqui, nós temos os mais experientes engenheiros de Alagoas. Alguns não estão aqui, mas a maior parte dos mais experientes estão aqui. E eles, vários prestigiados, outros a gente trabalhando para fazê-lo, mas é fundamental isso que você falou, Dacal, sem dúvida. E já tem alguns setores que já estão assumindo o compromisso de, quando for resolvida a situação, eles irão com o senhor até o fim do governo, Renan. Se o próximo governo vier, que acredito que com o trabalho que você está fazendo, e esse compromisso será assinado por todos e com o CREA avalizando. Outra coisa que eu queria colocar é o seguinte: nesse problema desse projeto, para ser pago o restante se deve acelerar, conte com o CREA, e o CREA pressionará a frente parlamentar, que hoje é presidida pelo alagoano, por indicação do CREA Alagoas, que é o deputado Ronaldo Lessa, para que nós vamos juntamente com o CONFER, o Cláudio pode levar isso, vamos ao Congresso para pressionar esse projeto. Isso aí você pode contar. Nós somos Alagoas, nós vamos junto. Alagoas hoje está no grande momento. 2 jovens aqui com o senhor, tanto o prefeito, como a nossa bancada, que estará presente aqui dia 7 para discutir a seca e buscar recursos para a gente resolver esse problema. Conte com o CREA Alagoas. E nós, falo em nome de todos esses engenheiros do Estado que estão aqui, nós acreditamos e confiamos em Vossa Excelência.